Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um Notável Podcast, o nosso podcast da Escola Personal Trainer Academy. Hoje eu estou com a professora Edna, minha convidada, Edna Camargo, que é professora de Educação Física, mestre e doutora também em Educação Física na linha de pesquisa Atividade Física e Saúde, que inclusive é também a minha linha de pesquisa quando eu fiz o mestrado. 22 anos na área, 18 anos como personal, 14 anos dando aulas em universidades, além de vários artigos publicados, é judoca em revistas nacionais e internacionais, é judoca faixa preta. Conheci você por influência do meu sócio, que também é judoca, não é verdade? Isso mesmo. Mas, assim, hoje você é doutora na área, referência no Brasil. Quando a gente fala de atividade física e saúde, né, relacionada à saúde, principalmente quando a gente fala de mulheres. Mas não foi assim que começou tudo, né? Quero saber um pouco da sua história, Edna. Conta pra gente um pouco de onde você veio, né? Você nasceu aqui no Paraná? Não, eu nasci no Paraná, mas não em Curitiba. Eu vivo em Curitiba, mas eu nasci em Clevelândia. E estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Quando você falou 22 anos, parou assim, eu pensei, o pessoal vai pensar que eu tenho 22 anos. 22 anos na área, né? Eu tenho 43 anos. E eu nasci em Clevelândia. Ela fica no centro-sul do Paraná, né? Quantos mil habitantes? Fala, galera de Clevelândia. Olha, se quem não é de me Clevelândia, engano, coloca aí já no chat. Será que é uns 20 mil? Por aí? 40 mil? Eu acho que deve ser por aí. Ela é perto de Mariópolis, Pato Branco. Então foi de lá que eu vim. Pato Branco tem bastante gente aí. Foi de lá que eu vim, Clevelândia, no Paraná. Mas meus pais vieram para cá, nós somos 6 irmãos. E eu escutei a vida inteira que eu tinha que estudar. Então, meus pais educaram, né, os filhos falando que a vida inteira eu tinha que estudar. Você tem que estudar para você ser alguém na vida. Então, eu cresci ouvindo essa frase, né? E você e Hoje, quantos irmãos vocês vieram? Nós somos 6 filhos. 6? 6. E os 6, a exigência dos seus pais era que eles estudassem? Estudassem. 4 nasceram em Clevelândia e 2 em Curitiba. E seus pais estudaram? Não, meus pais não tiveram essa oportunidade. Meu pai estudou até a 4ª série. E a minha mãe estudou muito pouco, acabou sendo alfabetizada mais em casa. E todos os filhos se formaram. Então, eu cresci ouvindo isso, que tinha que estudar para ser alguém na vida, né? Hoje, depois de tantos anos, eu entendo que esse alguém na vida que eles falavam era mais sobre o quanto a gente pode ajudar alguém, né? A viver vidas melhores, vidas mais saudáveis, o quanto você pode contribuir na sociedade com a sua profissão. Mas no passado eu pensava que você tem que trabalhar para ser alguém, você tem que se formar para ser alguém, senão você não vai ter futuro se você não tiver uma profissão, né? Enfim, então eles defenderam muito a educação, né? Que legal. Comigo, todos os seus irmãos se formaram, então? Todos faculdade. Os meus irmãos. Eu tenho irmã fisioterapeuta, E é isso que eu ia te perguntar, tem algum professor de educação física? Não, só eu da educação física. Mas vários da área da saúde, fisioterapeuta e psicóloga. Legal. E aí você começou no judô cedo, foi isso que te incentivou a ir para educação física também? Na verdade, eu fazia ginástica rítmica antes, sempre gostei muito de esporte. Eu costumo falar que quando eu tinha 10 anos, eu já era apaixonada pela educação física e ainda ficava dando palpite na aula de educação física para o professor, né? Porque eu via talento naquela aula. Então, eu sempre amei educação física, sempre amei esporte, fiz ginástica rítmica, tentei outros esportes também, mas daí uma época da minha vida eu conheci o judô. Não foi por causa dele que eu entrei na graduação, porque eu comecei a fazer o judô mais tarde. Eu entrei mais na graduação por causa da ginástica rítmica, do quanto eu gostava de esportes. Eu pensava assim, se eu terei que ter uma profissão, eu quero ter uma profissão que eu sinta prazer de trabalhar, que todo dia eu acorde animada. E eu pensei, a educação física vai me proporcionar isso. E quando eu falo de educação física, eu sempre inspiro muitas pessoas, né, na educação física, porque ela me trouxe muita felicidade nesses anos. E daí entrei na educação física e o judô apareceu mais ou menos nessa época, né? E eu costumo falar que a minha história no judô nunca vai poder ser contada sem eu falar da minha sobrinha. Então, eu tenho uma sobrinha, Ana Alexia de Camargo, hoje ela é formada em educação física também, faixa preta de judô, e toda a minha história no judô tem ela junto. Então, eu acho que o judô, ele é mais do que um esporte, tem toda uma relação de família, porque na minha casa todo mundo se mobilizou pelo judô, né? Para assistir as competições, para ver os treinos, enfim. Então, ele tem um papel muito importante. Hoje, dia 28 de outubro, é dia mundial do judô. Então, o dia todo eu penso em judô, nessa época, né? E isso me deixa muito feliz. E hoje eu vejo que todos os esportes, né, estão cada vez mais
ajudando as pessoas a viverem vidas melhores. Antigamente não se praticava tanto esporte, até mesmo as mulheres, né? No judô era uma quantidade mínima de mulheres. E hoje em dia, cada vez eu vejo mais mulheres no esporte, que me deixa muito feliz também. E daí eu entrei na graduação, fiz especialização, mestrado e doutorado, tudo na linha da atividade física e saúde, na Federal do Paraná, lá onde você fez também, né? Você fez mestrado lá. Minha graduação, especialização, né? Pós-graduação, como a gente chama, né? As nossas especializações e mestrado. Legal. E daí eu estudei muito atividade física e saúde. Então, meu mestrado e doutorado, eu estudei os fatores de influência que fazem a gente ser mais ativo fisicamente. Então, nos fatores de influência tem os aspectos intrapessoais, interpessoais e ambientais. Intrapessoais, o que faz alguém ser mais ativo? Gostar de fazer uma atividade. Então, teu aluno tem que ter satisfação em fazer aquele exercício. Se ele gosta de judô, beleza, então faz judô. Se ele gosta de crossfit, faz crossfit, porque a satisfação é em primeiro lugar. Tem a gente estudar a autoeficácia, as barreiras. A satisfação, deixa eu entender isso aí melhor. A satisfação em primeiro lugar. A pessoa que é mais satisfeita com aquela atividade que ela faz... Aumenta as chances de ser ativa. Ela aumenta a chance de ser ativa, ou seja, aumenta a chance dela permanecer na atividade por mais tempo. Mais tempo. Não adianta muito ela fazer a melhor, entre aspas, atividade do mundo, a mais segura, a mais prazerosa para você, só que aquela pessoa ela faz aquela atividade por 3 meses. 3 meses a gente sabe que não gera, então, os efeitos crônicos, benéficos do exercício físico, né, a longo prazo. Excelente. E bom você falar isso, porque daí não gera essa adesão. Então, eu sempre falo, os estudos, né? Não é a Edna Camargo, mas os estudos falam assim, para uma pessoa ter adesão e futuramente aderência, ela precisaria cumprir pelo menos 6 meses de exercício, que daí ela ia aos poucos se convencendo daquela importância, e arrumando a agenda dela, organizando a rotina dela. Se ela cumprisse 6 meses... aí ela vai conseguir ficar durante muito tempo, ela vai ter aderência no futuro a esse exercício. Então, quando a gente fala desses níveis que eu estudei, tem várias, como a satisfação, que podem aumentar a chance de ser ativo fisicamente. Como, por exemplo, ter um companheiro de treino. Ter alguém que te acompanha. Você tem alguém que te acompanha? Eu tenho várias pessoas que me acompanham, por sinal. Porque às vezes eu treino com o Rafael, às vezes eu treino com a Juliana. Eu já treinei muito com o Diego também, enfim. Treinar com pessoas realmente faz assim, primeiro que tem aquele dia que você não está muito animado e a outra pessoa fala, não, mas eu já estou aqui te esperando, né? Ou já estou na academia, ou já vamos para lá. Então, é mais um motivo para te levar, né? Além disso, é uma pessoa que normalmente, se ela começa também com você a entender do exercício, ela sabe que ela pode te ajudar em alguns exercícios, né? O instante que ela te ajuda, a quantidade de ajuda que ela tem, que é fundamental. A gente sabe que hoje o personal trainer, que está com alunos um pouco mais avançados, né? Ele precisa fazer essa leve ajuda, às vezes na fase excêntrica, já que a gente tem um percentual maior de força. Alguns estudos mostram cerca de 40%, 30%, depende do movimento. Mas aí o personal, nesse momento, ele faz essa leve ajuda. E a gente sabe que essa leve ajuda, algumas repetições a mais, muitas vezes esse método, né, de repetições forçadas, ele pode te gerar um resultado superior a você estar treinando sozinho, muitas vezes com medo, por exemplo, num supino, né? Então existe o risco, obviamente, né, de você falhar numa última repetição, não conseguir completar o supino e a barra bater no seu peito, no seu pescoço. Então, para mim é fundamental, assim, eu gosto muito e eu dou preferência. Claro que nem sempre eu consigo treinar com pessoas, mas treinar com amigos, assim, até com a Juliana, minha esposa, me incentiva, faz com que eu faça com que eu treine mais. Então isso é científico. Isso é científico, e eu tenho artigo publicado sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, eu acho que todos os fatores de influência que eu estudo, esses são dos que eu mais gosto, sou apaixonada por isso. Então a ciência fala o seguinte, que ter alguém, né, isso vale para os amigos ou para a família. Então, algum amigo que treine com você, que converse com você sobre exercício, pratique junto, te dê carona até o exercício, aumenta as chances de ser ativo. Pode ser qualquer amigo. Pode ser também da família. Então, a esposa, a mãe, o irmão, pessoas que treinam juntos, que conversam, os pais indo assistir os filhos, tudo isso aumenta as chances de ser ativo fisicamente. Cara, olha que legal isso que você está falando, Edna. Porque eu percebo alguns personal trainers, professores, enfim, eles dando prioridade para pequenos grupos, né? Então a gente chama, muitas vezes ele chama small groups, né? Fazer pequenos grupos, 2, 3 pessoas.
Muitas vezes as duas pessoas que lá estão, elas não se conhecem, então elas passam a ser amigas durante aquela jornada ali no exercício. Muitas vezes ela leva alguém, leva um amigo, mãe, enfim, esposa. E esses pequenos grupos, então, faz com que também a adesão seja boa. Isso. É legal porque as pessoas que são mais... Claro, tem pessoas que são muito mais... Dentro dos perfis comportamentais, são pessoas muito mais... Que buscam resultados e que não são... Autoeficácia, elas possuem uma autoeficácia maior. Exato. Mas tem outras pessoas que precisam desse incentivo. Sim. E esses pequenos grupos, então, eles podem... fazer com que a aderência ao exercício seja maior. Isso, então, é comprovado cientificamente. 2, 3, 4 pessoas, de repente você ter pequenos grupos, você que está aqui nos ouvindo, inclusive, pensar em pequenos grupos para aumentar a aderência pode ser uma estratégia boa para quem nos ouve. Isso. Na pós da saúde da mulher, no módulo que eu fiz sobre voltado à saúde, né, o módulo que a gente teve voltado à saúde, uma das coisas que eu mencionei foi isso. Então, eu separei várias estratégias, né, para aumentar as chances das mulheres terem maior aderência no treinamento, né? Uma melhor adesão. E uma das coisas que eu falei foi, ao invés do personal trainer dar treino para uma mulher, então chame 2, dê aula para mãe e para filha juntas, para mãe e para amiga juntas. Então todo mundo que treina com alguém, que tem um colega de treino, um amigo de treino, vai aumentar a chance. Então eu sempre falo assim, se eu pudesse dar um recado para você, eu falaria, tenha um companheiro de treino, tenha um colega de treino. Porque isso aumenta muito a chance de fazer atividade física. Então, era um dos conselhos que eu sempre passo nas pós, né, quando eu dou aula e tudo, e eu mencionei na nossa pós da saúde da mulher. Que legal. 2 conselhos fundamentais aqui agora, só de cara, que você já está dando para a gente, pesquisa, dentro das suas pesquisas, né, dentro de toda a sua linha de pesquisa, seu mestrado, doutorado. Primeiro, a satisfação. Então, a importância de você, muitas vezes, até abrir mão de um exercício que você, personal, fala assim, não, esse é o exercício, aquele negócio, né? Não, glúteo 4 apoios não serve para nada, né? Ok, mas às vezes o teu aluno ele pode ter uma satisfação, a sua aluna, normalmente, mulheres preferem, né, esse tipo de exercício, tem uma satisfação tão grande em executar um movimento que às vezes você pode abrir mão de, em alguns momentos, acrescentar aquele exercício para você, em outros momentos, buscar aqueles que você acredita que sejam mais eficientes. Agora, se hoje nós temos, as pesquisas nos mostram que pessoas que praticam atividades em ambientes fechados, 4%, né? Agora, pós-pandemia, a gente ainda não tem uma pesquisa exatamente para nos basear, mas estava em torno de 4%, 5%. Então, a gente sabe que a gente tem 95% de pessoas fora desses ambientes. E a gente quer atrair mais pessoas para o ambiente das academias, dos estúdios, do Pilates, enfim, do treinamento funcional. A gente quer atrair mais pessoas para dentro desse ambiente. E a aderência, quando a gente está falando aqui de adesão e aderência, para quem está nos ouvindo, é que a adesão é você efetivamente entrar no programa, a aderência é você permanecer no programa. Então, essa aderência, esse tempo de permanência no programa, envolve 2 fatores, por enquanto que nós estamos falando, satisfação, a importância então do personal entender o que deixa aquele cliente dele satisfeito, que muitas vezes não é o exercício que gera o melhor resultado cientificamente, não, porque a elevação pélvica, porque o agachamento, muitas vezes é um exercício que ele gosta de fazer. Claro que se eu não vejo um risco eminente de realizar aquele exercício, né, claro, você não vai fazer alguma coisa esdrúxula, mas a satisfação é importante e o parceiro de treino. Então, 2 detalhes aqui já para quem está nos ouvindo que fazem com que, cientificamente comprovado, fazem com que ele aumente essa aderência. É isso. E também a modalidade, né? Então, por exemplo, eu vou fazer musculação, mas eu não gosto da musculação, porque tem gente que não gosta da musculação, né? Eu gosto muito da musculação, mas tem gente que não gosta. Será que adianta essa pessoa ficar na musculação se ela não está tendo satisfação? Às vezes ela gosta de esporte coletivo. Então, a satisfação é um deles. E daí tem um outro também, são vários, né, nesses níveis de influência, né, André? Afinal, foram mestrado e doutorado, então é muita coisa que a gente estuda. Mas esses 2 são bem interessantes citar aqui. Tem mais um que é bem interessante, que fala sobre o ambiente. Então, quanto mais o ambiente for propício a você ser ativo, melhor. Então, por exemplo, a gente mora numa cidade muito privilegiada, Curitiba. A gente tem muitos parques, muitas praças, ciclovias. Então, tem lugar para se exercitar lá fora. E hoje em dia o personal trainer está muito esperto. Ele já descobriu todos esses locais. Então, você vai numa praça, tem um personal dando aula. Você vai no parque, tem personal dando aula.
Você vai em condomínio, tem personal dando aula. Então, todos esses caminhos, essa estrutura, aumentam a chance de você ser ativo. Então, se a pessoa percebe que na casa dela, ela pode se exercitar ali fora, no condomínio, ou então na rua da casa dela, no parque, na praça, aumenta as chances de ser ativo fisicamente. Então, quando você fala de ambiente, Ambiente construído. Ok, então seria, por exemplo, uma dessas questões específicas do ambiente é a distância também para chegar no espaço. Isso, também. Então, assim, além de ter um ambiente, por exemplo, parques, então aí não depende exclusivamente de nós, né? Depende muitas vezes das prefeituras, né? Do governo, das políticas públicas. Então tem cidades que são mais privilegiadas e outras menos nessa questão. Então, que envolve até isso. Se você gosta de ir ao parque, se tem um parque próximo da sua casa, ou se a sua cidade tem mais parques, você tem uma vantagem estatística, inclusive, de aumentar a chance de você ser ativo fisicamente. Isso. E é importante porque o personal trainer já verifica isso, porque daí são vários locais em que ele pode trabalhar. No passado, né, quando a gente entrou na graduação lá 20 anos atrás, né, André? Parece que a gente só enxergava o caminho do esporte, da sala de aula e das academias. E hoje em dia não. Hoje em dia tem personal trainer em tudo que é canto, né, nesses locais. Principalmente na área da saúde, né? Que é o que conversávamos, inclusive, antes, né, dessa mudança dos estudos científicos, inclusive dos próprios livros, né? Quando nós pegamos livros da própria biomecânica, que são os que eu mais leio, a maioria dos exemplos desses livros, da Susan Hall, do Joseph Hamill, são livros que levam exemplos esportivos. É quase sempre assim, né? É da patinação, e inclusive livros muitas vezes escritos por americanos, então beisebol, wrestling. Então, muitos exemplos dessa área, né? Estudando a biomecânica para entender melhor os gestos esportivos e trabalhar a performance. Mas nesses últimos anos houve essa mudança, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. O que aconteceu nesses últimos anos com esses artigos científicos que falavam muito de performance e pouco sobre saúde, e agora houve essa mudança? Qual que foi o que os pesquisadores estão enxergando para fazer essas novas pesquisas? Então, olha só, é bem legal você falar sobre isso, porque entra na minha área, que é a área que eu sempre estudei, atividade física e saúde, né? E os exemplos dos livros sempre são esportes, porque, em primeiro lugar, as pessoas estudaram esporte, né? Então, o esporte e o treinamento estava muito avançado comparado com a atividade física e saúde. Mas lá em 1950, fora do país, começou a estudar isso. Então, a gente tem os primeiros estudos epidemiológicos na área da atividade física e saúde, que começaram a perceber que quanto mais as pessoas se movimentavam, mais menos chance de doenças cardiovasculares elas tinham. Então, teve alguns primeiros estudos de Morse e colaboradores em que investigavam ainda no ônibus isso, aqueles ônibus bem antigos de Londres, em que o cobrador ele tinha que ficar andando cobrando dinheiro, sobe e desce no ônibus de 2 andares. E o motorista ficava sentado. Então, eles fizeram um estudo para verificar isso. Esses tempos atrás eu fui para El Salvador e o cobrador também ficava andando no ônibus, tá? Então isso não era... Isso aí, o cobrador lá tá mais ativo fisicamente do que os cobradores que ficam parados, né? Desculpe. Então esse foi um dos primeiros estudos e de lá para cá começaram a estudar. Mas no Brasil, nos últimos 30 anos, começou a estudar atividade física e saúde e veio crescendo, crescendo, crescendo. No mundo, a atividade física e saúde nesses últimos 20, 30 anos, ela deu um avanço tão grande, que a gente chegou na quantidade de estudos do esporte, do treinamento, né, que antes tinham muitos estudos sobre isso. Então, hoje em dia, o mundo todo estuda atividade física e saúde, exercício físico e saúde. E depois da pandemia, estudando mais ainda, né? Então, hoje a gente já tem evidências muito fortes, muito robustas, que mostram o papel do exercício no tratamento de várias doenças, como parte do tratamento. Todo tratamento de uma doença, ele pode ser medicamentoso ou não medicamentoso. Quando é não medicamentoso, o exercício físico sempre entra. Então, isso é muito forte, muito robusto, né? O próprio Colégio Americano, nos seus guias e recomendações, né, e publicações, sempre cita a importância do exercício físico, né, para as diversas doenças. Então, teve um avanço muito grande e eu acredito que a gente vai crescer mais ainda, porque... de novo, vou falar da pós da saúde da mulher, que foi o último módulo que eu ministrei, por isso que está na minha cabeça, que foi específico sobre saúde. Então, eu fiquei fascinada com o quanto de gente assistindo a aula
interessado nesse tema. Então, hoje eu vejo o profissional da educação física muito mais interessado nesse tema. Então, parece que a pandemia ajudou as pessoas a perceberem também a importância, mas hoje eu vejo o profissional de educação física muito mais atento a isso. E ele não está só atento à saúde em si, mas está atento, como você mesmo disse, nós temos hoje mais de 400 alunos na pós-graduação em saúde da mulher. Ele está atento à saúde específica para alguns nichos de pessoas. Você é uma pessoa que nós estávamos conversando, inclusive, que só tem alunas, né? E se atendeu ou atende alunos é quando uma aluna pede para que você atenda o marido, por exemplo. Você dá prioridade para o estudo e para o atendimento de mulheres. E quando nós falamos da pós em saúde da mulher, a gente falou exatamente isso. Vamos, inclusive, buscar mais professoras para que elas também apareçam mais, mas para que a gente busque uma prática bem específica para pessoas que querem ser especialistas em saúde da mulher, e não só isso, né? Quando a gente fala sobre fisiologia hormonal, emagrecimento, fisiologia hormonal, emagrecimento, enfim, e condições até inclusive específicas para a saúde da mulher. Você foi uma das professoras que já deu aula na pós-graduação, falou sobre condições específicas, né, de saúde, diabetes, hipertensão, e eu queria saber de você agora isso, assim, quais são os cuidados que a mulher precisa, que o professor que atende mulheres, e nós sabemos que mulheres são a maior parte dos alunos de personal training. A maioria das pessoas aqui que nos ouvem, sempre a gente faz pesquisa e a gente observa que cerca de 70%, 80% do número de alunos dos nossos professores, esses alunos, cerca de 70%, 80% são mulheres. Poucas pessoas atendem mais homens do que mulheres. Então, já sabendo disso, você ser um especialista em mulher, você já está um pé na frente, né? Agora, dentro da sua área específica, especificamente da saúde, dessas doenças também que você sabe muito, o que o personal hoje precisa saber? Assim, principalmente, onde ele deve estudar ou o que ele precisa saber para atender essas mulheres? Excelente pergunta. Essa parte de você focar no nicho, né, específico, essa parte é muito difícil, porque às vezes a gente quer dominar o mundo e não consegue ser específico no nicho, né? Mas quando a gente fala especificamente da mulher, e nesses 18 anos eu só atendi mulher porque eu percebi que as mulheres elas eram muito fiéis. Fiéis em questão do pagamento, de se manter com aquela professora. Uma vez ou outra eu atendi o homem, mas daí ele atendia um pouquinho e de repente não queria mais, porque ele já achava que estava sabendo tudo e não queria mais a personal. E as mulheres não, as mulheres são muito fiéis. Então eu sempre falo, se você for pegar um público, pega a mulher. E daí outro dia uma pessoa me falou assim: mas você fica falando para tudo que é professor pegar uma mulher, aí vai sumir todas as mulheres, ninguém vai ter aluna mais. Vai ter muita concorrência. Concorrência. E eu costumo falar assim, que se hoje todas as mulheres do mundo resolvessem fazer exercício físico, não teria profissional de educação física suficiente para atender. Então, tem mercado para todo mundo. Você não precisa se preocupar com a concorrência, basta você fazer um trabalho bacana, um trabalho honesto, né, que satisfaça a sua aluna. E quando eu falo nesses princípios, essas categorias, o que eu usaria, né, para que essa mulher realmente fique comigo, né, que é uma das coisas que eu uso no meu dia a dia, assim, quando eu prescrevo algum treinamento. Quando a gente fala da mulher, a vida da mulher é muito agitada. Ela faz 1000 coisas. Ela tem a casa, ela tem o marido, ela tem os filhos, ela tem o trabalho, tem a vida profissional, quer estudar, quer crescer, né, quer avançar no mercado de trabalho. Então, são tantas coisas que às vezes não sobra agenda para fazer exercício, né? Então, eu costumo falar assim que primeiro a gente conseguir encaixar esse exercício físico na agenda da mulher. E muitas vezes a mulher não tem 2 horas para treinar, ela tem 1. Só que essa 1 hora é a 1 hora cheia. Se ela vai até um local, ela já perdeu 20 minutos. Se ela vai voltar, mais 20. Vai sobrar 20 para treinar. Então, esse personal ele tem que estar atento, porque às vezes o que essa mulher precisa não é se deslocar até uma academia, é que alguém venha até ela, né? Então, na casa dela, no parque na frente da casa dela, no condomínio dela. Então, a gente precisa ver, porque muitas vezes a mulher não treina porque ela não tem esse tempo na agenda. Ela só tem, às vezes, aqueles 30 minutos para treinar. Então, o personal indo até a casa, ele já está na frente. E muitas vezes essas mulheres, né, que muitas vezes são empreendedoras, profissionais que querem treinar, têm condições de pagar um personal, mas ela precisa que ele venha até ela.
Então, uma das coisas, em primeiro lugar, eu sempre falo que é prestar atenção na agenda dela, né? Que Porque tem a você ver tem que tudo estar pronto. dentro aquelas três variáveis que você tinha colocado, o ambiente. Você Isso. proporcionando que o ambiente seja mais específico para o treinamento. Para essa aderência ao treinamento. Sim. Você, ao invés de deslocar ela, que faz com que a pessoa tenha uma desculpa a mais, você pode ir até essa pessoa. E é um diferencial para você como lembrar que é um profissional. diferencial e que você vai cobrar mais por isso. Obviamente, né? Obviamente, isso mesmo. Aí outra coisa, a questão é que muitas vezes as mulheres não conseguem fazer exercício porque elas não têm ânimo. Então a gente tem que ver todo o dia dela, né? As 24 horas. Então quando a gente fala de exercício, não é só aquela 1 hora que ela está fazendo exercício, aqueles 30 minutos. É as 24 horas do dia dela. Então ela dorme bem? Porque o sono, você precisa ter qualidade de sono. Se você não tiver qualidade de sono, não conseguir atingir o teu sono REM, você não vai regularizar todos os seus hormônios, não vai atingir o hormônio do crescimento. Aí quando você acorda de manhã, teu hormônio da fome está louco. Você quer comer tudo. O hormônio da saciedade também está louco. Porque você não dormiu bem, não aconteceu o ciclo que deveria acontecer de regulação dos hormônios. O estresse está alto. Então, tudo começa no sono. Como que está o sono dela? Ela dorme bem? Ela tem qualidade de sono? Será que a gente não precisa ajudar ela a fazer uma higiene do sono? Lembrar ela que ela tem que ter horário para dormir, horário para acordar, que ela não tem que levar o celular para a cama. Quando chegar perto da hora de dormir, já vai deixando tudo escurinho. Porque enquanto ela não melhorar o sono, ela não vai ter ânimo. Né? Ela não vai ter ânimo para treinar. Então, essas recomendações eu sempre passo para as minhas alunas, para que elas consigam perceber se esses hormônios às vezes não estão alterados, devido à falta de sono. O que é possível que aconteça mesmo e faz com que ela nem tenha ânimo para treinar. E outra coisa também é a alimentação. Será realmente que você está tendo fome emocional ou fome física? Fome emocional, muitas vezes, ela decorre até do sono, dos hormônios alterados. Muitas vezes a mulher está na menopausa, no climatério. Então, essa fome você também tem que perceber e tem que ajudar a sua aluna a perceber como que é a fome dela. Porque se ela não for uma fome física, for uma fome emocional, ela precisa de ajuda. Então, entra aí outros profissionais que podem estar ajudando a gente, como nutricionista, psicólogos. Enfim, quando a gente fala... Essa fome emocional é a fome, por exemplo, da ansiedade. Isso. Você come e nem percebeu que você comeu, isso? Isso mesmo. Então, quando a gente fala da mulher, isso roda muito ela. Então, a gente, muitas vezes, o profissional se preocupa apenas com a hora do treino. Mas se aquela hora do treino for ameaçada por outras variáveis da vida dela, você pode perder a tua aluna, né? Então, durante o treino, eu sempre acabo conversando e passando essas recomendações também. E daí, sobre a saúde, né, que foi o foco da tua pergunta, tem muita doença relacionada à mulher que a mulher nem fala para o personal. Primeiro que ela não tem noção que o personal precisa saber, e muitas vezes o personal também não sabe o que ele precisa saber. Não sabe, né? E se ele souber também, muitas vezes ele não sabe o que fazer. Então, às vezes é melhor até ele não perguntar. É basicamente isso. Então, por exemplo, quando a gente fala da mulher, nós temos várias doenças relacionadas ao aparelho reprodutor da mulher. Não só doenças, mas, por exemplo, as cólicas menstruais, né? Nós temos endometriose, nós temos a síndrome do ovário policístico. Então, tem algumas doenças que acabam atrapalhando o treino, porque dela não tem vontade de treinar, ela sente dores terríveis. Ela não fala para o personal que tem, e o personal não pergunta, que é a história que a gente falou. E muitas vezes elas não sabem o quanto o exercício físico pode ajudar no gerenciamento da dor, porque são duas doenças que trazem dores terríveis e o exercício pode ajudar muito no gerenciamento da dor. Então, eu acho que quando a gente fala da saúde, a gente tem que saber tudo da saúde da nossa aluna. Inclusive, as que dizem respeito ao aparelho reprodutor. Inclusive, se ela tem muitas cólicas, se o ciclo menstrual dela é normal, se não é. Se ela se sente muito cansada nessa época, né? Então, eu acho que um diferencial do personal é ele investigar mais sobre a saúde. Não apenas se ela tem uma doença crônica ou não, diabetes, hipertensão. Mas também saber um pouquinho mais sobre a saúde dela, porque quando a gente fala de mulher, essas doenças do aparelho reprodutor e toda essa fase do ciclo menstrual é muito importante em relação à fadiga, né? E na nossa pós-graduação, a gente fala exatamente sobre isso, né? Que a mulher, ela tem cuidados específicos, né? A mulher, ela tem uma preferência específica por um shampoo específico para o cabelo, para a pele, um creme específico para a pele, maquiagem, coisa que o homem, normalmente, ele não tem. E em relação ao exercício, nós estamos precisando de profissionais que dominem isso também, que entendam desses detalhes, assim como o boticário entende de detalhes da pele feminina e coloca uma prateleira, 90% uma prateleira de produtos femininos e 10% só tem um creme para homens lá, né, basicamente. É claro que tem mais, mas é uma brincadeira.
a gente está precisando de personal trainers que dominem esse assunto, que dominem a saúde da mulher, que dominem o próprio ciclo menstrual, como você falou, coisa que a grande maior parte dos professores que eu conheço nunca perguntaram se o ciclo ele é normal, se a cólica é forte. Exatamente. E se é regular, o que eu posso fazer durante as fases desse ciclo para incentivar um treino um pouco mais pesado? Se eu preciso fazer um treino mais pesado, que tal eu buscar uma semana específica para isso? E eu falo isso que, inclusive, o ciclo da Juliana é bem irregular. E ela está tendo dor de cabeça num momento específico desse ciclo. Então é basicamente isso. Se eu sei quando... E ali, assim, está sendo muito preciso. São 3 dias de dores de cabeça, numa data muito específica. Então, se eu sei disso, eu sei que hoje não é o melhor dia de eu pegar tão pesado. Sim. Não é verdade? Sim. Porque eu sei que, né, esse esforço muito intenso, de repente, pode aumentar um pouco a pressão, posso sentir um pouco de desconforto, inclusive, na cabeça, já que ela... Agora, o que o personal trainer está fazendo? Ele está sabendo disso? Você que está nos assistindo ou nos ouvindo agora, você está perguntando, você sabe sobre isso? E como que você está se posicionando? Os primeiros inscritos da pós-graduação ganharam uma camiseta escrito especialista em saúde da mulher na barra. E por que isso? Qual que foi a nossa justificativa? Se está você de costas e uma outra pessoa, um outro personal de costas também, só que ele com aquela camisetinha básica escrito em preto, de camiseta preta escrito em branco, personal trainer, e o outro escrito especialista em saúde da mulher, por uma mulher que olha aquilo, ela vai ter uma preferência clara por alguém que conhece um pouco mais dessas características, assim como nós sabemos, grandes empresas que mostram todo esse cuidado à mulher, né? Como eu mencionei agora, o Boticário, a Natura, enfim, essas propagandas, as propagandas dessas empresas são muito mais vinculadas para o público feminino. Então, como que esse personal hoje ele pode... como que esse personal hoje ele pode mostrar mais esse conhecimento, né? Aqui fica até essa pergunta para você, como esse personal hoje pode mostrar esse conhecimento para que as mulheres tenham mais segurança, né? E até inclusive invistam mais nesse profissional porque ele domina uma área que a maioria não conhece. Sim. Bom, quando a gente fala de mulher, que tipo de exercício a mulher precisa? A mulher precisa de exercício aeróbico e exercício de força, né? Que é o que todo mundo precisa, e alongamento, é o que a gente precisa. Qual exercício aeróbico? Que ela sentir mais satisfação de realizar. Qual exercício de força? Que ela estiver mais satisfeita em realizar. Mas o personal trainer precisa incluir essas atividades. E a quantidade, né, de exercícios vai ser de acordo com a agenda dela, com a periodização que ele montar. Mas daí que entra esse exercício voltado à saúde. Porque daí ele pode lembrar que se ela é uma mulher que tem muitas cólicas, o exercício físico, ele ajuda a reduzir essas cólicas. Se elas são cólicas leves, né? O exercício físico feito com frequência, o efeito crônico desse exercício, vai ser essa redução das cólicas. Claro, você não vai colocar a tua aluna lá no dia que ela está com cólica para fazer, né? No dia que ela está com aquela dor de cabeça insuportável. Mas a tendência é que a frequência de treino, né? Quando a gente fala dos componentes do exercício, a gente tem a intensidade, a frequência, o tempo, né? Quando a gente fala da frequência, que é o componente que eu mais adoro, porque eu acho que se você tem frequência, você alcança qualquer coisa, até uma intensidade alta no futuro. Então, a frequência é um dos componentes do exercício que eu mais sou fã. Se você tiver ali a frequência, fazer treino após treino, o efeito crônico vai ser ajudar você na sua saúde, vai ser vencer qualquer coisa que você deseja relacionado ao exercício físico. Por exemplo, síndrome do ovário policístico, endometriose, que deixa uma mulher até com a postura alterada, porque as dores são tantas, então elas se curvam totalmente, ficam muito tempo assim, por causa das dores. O exercício físico ajuda a gerenciar essa dor, ajuda no fortalecimento, no alongamento, né, da postura, para que nesses dias em que ela tem essa crise, ela não sofra tanto, ela consiga gerenciar isso melhor. Então, eu acho que o profissional da educação física, ele precisa conversar com ela sobre isso. Explicar que é dessa maneira que o exercício físico vai ajudar ela. Porque senão ela pensa, como que o exercício físico vai ajudar a minha endometriose? Né? Como que o exercício físico? Eu acho que o professor está pirando. Então, ele tem que falar que é dessa maneira que o exercício físico pode contribuir. E que tudo que você faz hoje no exercício físico, sempre falo que tem o efeito agudo, que é o que acontece na hora, e tem o efeito crônico, né? Então, o efeito crônico, você fazendo frequência de treino após treino,
vai trazer esses benefícios para a saúde da mulher e também para a saúde de todo mundo, né? É a dedicação, né? É. Eu sempre falo isso com a Lara, minha filha. Falo que é dedicação, né? Eu uso essa palavra para ela entender que o que ela precisa fazer, muitas vezes, é repetir várias vezes o que ela está fazendo até ela conseguir alcançar. Isso não é só no exercício, né? Na vida, aquilo que você quer alcançar, você realmente precisa fazer por etapas e fazer mais vezes. Eu acredito mesmo que essa quantidade de vezes que você faz chega à excelência. Inclusive, tem alguns estudos que mostram, né, que para você chegar a essa excelência, você precisa de 10 mil horas de treinamento sobre algo. E essas 10 mil horas, se você for pensar semanalmente ou anualmente, semanalmente é como se você fizesse 4 horas por dia, durante os 5 dias na semana. 5 dias, de segunda a sexta, você se dedica 4 horas por dia, mas você faz isso por 10 anos. Né? E aí você atinge a excelência em alguma área específica. E no exercício, claro, você não precisa de 4 horas, Sim. mas essa frequência por longo período de tempo, inclusive, a gente que treina há bastante tempo, a gente sabe que a gente não consegue mais ficar assim um mês sem treinar. Você fica um mês, você já se sente mal, né? Porque você já incorporou aquilo à sua vida e você sabe que aquilo faz parte, na verdade, da sua vida, né? Tem uma coisinha, André, vou te cortar, que você falou do sucesso, né? Que se você se dedicar muito, você traz sucesso. Imagina a gente que está há 20 anos na área aí, né? Uma hora o sucesso vai aparecer. Eu costumo falar assim, ó, que você pode ter talento. Então, entre o talento que você tem e o sucesso, tem uma coisa aqui no caminho. O talento nunca vai encontrar esse sucesso se não tiver essa linha aqui. Sabe o que é essa linha? É a dedicação, é fazer, é estudar, é comprometimento, é realizar todos os dias em busca do que você deseja. Então, você pode ter o talento, mas se você não tiver esse esforço aqui dia após dia para chegar nesse sucesso, você nunca vai alcançar o sucesso. Inclusive, eu acredito que mesmo pouco talentoso, ele pode alcançar mais facilmente o sucesso caso o talentoso não se dedique nessa trajetória. Concordo, né? com você. A trajetória é mais importante do que o teu próprio talento, né? Claro que um talentoso dedicado aí ninguém segura, né? Aí não tem como. Voltando ao gancho ali que você tinha falado do treinamento para mulheres, né? Você falou que a mulher precisa de alguns tipos de treinamento, como o aeróbico, como o treinamento de força. Aí nós falamos que o melhor treinamento é aquele que tem um ambiente propício para isso, que você tenha pessoas, que você tenha satisfação. Quando você une esses 3 pontos, você tem maior probabilidade de adesão e aderência. Inclusive, eu queria saber isso de você. Quais são as estratégias que você usa para aumentar essa fidelização, essa adesão e essa aderência ao programa de treinamento, especificamente com mulheres, né? Em primeiro lugar, sempre eu faço questão que ela treine com alguém, a não ser que ela realmente queira treinar sozinha. Senão eu priorizo, vai treinar com a mãe, vai treinar com uma amiga e atendo as duas ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre dou prioridade porque essa dupla importa muito. Mas, claro, que você, como personal, já pode ser essa parceira, né? Então, por que o personal dá certo? Porque você tem uma companhia, né? Por que o esporte dá certo? Porque tem a companhia. Então, em primeiro lugar, eu priorizo essa companhia. Claro que o personal já é uma companhia e por isso que as mulheres dão certo com o personal também. Porque daí está o tempo todo ali, ela não falta o treino porque o personal está esperando. Ela está treinando, mas o personal está ali, está ajudando. Então, a questão do que a gente falou da família e dos amigos. Outra coisa, a mulher gosta muito de treinos dinâmicos. Então, ela gosta de música. Teve um artigo publicado no Colégio Americano de Medicina do Esporte esse ano, que falou o quanto a música é importante, né, para o exercício físico. Então, a mulher gosta muito de música. Então, o rendimento das mulheres que escutavam música durante o treino, comparado com as mulheres que não escutavam, aumentou ainda mais a aderência ao treino. Então, música, não tem como você não usar música quando a gente fala de treinamento para mulher, seja a modalidade que for, é legal usar música. E ela gosta de treinos dinâmicos. Então, você fazer vários treinamentos, por exemplo, vou colocar circuitos. Então, existem várias maneiras da gente fazer circuito, né? Dá pra gente fazer só circuito aeróbico, dá pra gente fazer circuito aeróbico com força, dá pra gente só fazer circuitos de força. Então, treinamentos de circuito, né, das diversas possibilidades, dá a impressão que sempre você está dando um treinamento diferente, porque você mudou os esquemas, né, de circuito. Então, o circuito funciona muito bem para mulheres. Treinamentos de intensidade também funcionam muito bem. Então, no mesmo treino, você tem intensidades leve, moderada e vigorosa, né, que daí dá para você fazer inserção de treinamentos de HIIT. E existem outros estudos também
também do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que fala sobre o HIIT e defende o HIIT da seguinte maneira, que o HIIT, quando aplicado com supervisão, ele aumenta a adesão. Caso contrário, as pessoas que fazem o HIIT sem supervisão, por exemplo, sem um professor, sem um personal trainer, elas tendem a desistir. Então, o HIIT é um treinamento muito bom. Todo mundo gosta, né? Quem gosta de esporte gosta de fazer o HIIT, mas ele funciona muito mais se você tiver uma supervisão. Eu acredito que o HIIT ele gera um risco maior, porque se a gente está falando em alta intensidade, a gente está falando de um risco maior. Sim. Aumentou a intensidade, aumenta o risco do movimento, do exercício. E o professor, ele é obrigado, então, a ter muito mais atenção a esses movimentos, né? Porque a fadiga leva à mudança de padrão mecânico. Sim. Então, e a alta intensidade, normalmente, ela vai te gerar uma fadiga durante aquele exercício. Então, é legal você estar falando sobre isso e falar, né? Olha, o professor, durante o HIIT, ele é fundamental, porque faz com que, cientificamente, isso é comprovado, então, tem mais aderência. Aumenta a aderência ao programa de treinamento se você faz alta intensidade com um professor. Mas se você faz alta intensidade sem o professor, você tende a desistir. Pode acontecer desistir. Ou seja, mais um ponto positivo, né, para o personal trainer. Discussões que a gente pode ter. Por que a pessoa está desistindo? Então, pode até ser porque ela tem algum tipo de desconforto e ela não sabe se aquilo está certo, ela não sabe se ela pode efetivamente chegar até aquele limite. Será que a motivação para fazer essa alta intensidade, porque daí não é fácil, por isso que ter um amigo ou um personal vai te ajudar nesse processo. Por que o esporte funciona tanto? Porque aquele grupo lá, seja basquete, seja judô, o grupo está te motivando. Então, quando você tem pessoas te motivando, você consegue ir muito além. Então, esse tipo de treinamento funciona muito bem. Que foi, inclusive, o que você me falou quando você foi pro CrossFit. Eu falei, né, você falou do judô, aí você falou, cara, eu fiz CrossFit e gostei. E aí eu falei, né, eu acho que um pouco do esporte, né? E o CrossFit tem essa pegada. Sim. Enquanto na musculação, né, as pessoas estão muito com o celular na mão enquanto está fazendo supino, senta no banco, faz o supino, no intervalo olha para o celular. No CrossFit as pessoas deixam o celular de lado e formam essas tribos, né? Então, um pouco dessa adesão ao programa. Então, esses tipos de treinamento dão muito certo para mulheres. E não sou eu que estou falando, hein? Isso são... A literatura tem vários estudos a respeito disso, né? Que mais eu poderia citar? Agora, no geral, por exemplo, todo ano, eu de novo falando do Colégio Americano, gente, parece que estou fazendo propaganda deles, mas é que coincidentemente essa minha fala está puxando muito aos estudos deles. Todo final de ano, novembro, dezembro, tem a publicação das tendências fitness do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, agora em novembro vai sair para 2023. Então, as tendências fitness, elas mostram o seguinte, é como se fosse uma balança, um termômetro do mercado, para você saber o que pode dar mais sucesso no próximo ano na tua área, né? Então, só para você ter uma ideia, a última tendência fitness, que foi publicada em novembro do ano passado, ou seja, agora vai fechar um ano, tendência fitness de 2022. Então, foi o que eles estavam prevendo para esse ano. Foi o seguinte, que as pessoas iam procurar mais atividades ao ar livre. Então, dá para o personal trainer se ligar nessas tendências, que é o que a gente acabou de falar. Atividades principalmente online, pela pandemia, pelo atividades medo ainda. online. Então, por exemplo, você passar a consultoria. Então, hoje a gente não faz só exercício físico presencial, a gente faz por consultoria. A gente faz o treinamento online todos os dias, né? Não só a consultoria de você receber o treino, a planilha de treino, mas tudo que for online funciona. Então, outro dia eu vi uma moça que lançou um site, no site dela tinha vários treinos voltados para mulheres. Então, as mulheres compravam aquele pacote, entravam no site, tinha ela fazendo exercício. Aí você podia fazer exercício o que você quisesse. Tinha yoga, tinha vários exercícios. Então, isso é uma tendência fitness do Colégio Americano. Então, eles falaram sobre isso, né? Que mais que saiu lá? O HIIT. O HIIT é tendência, eu acho que é cerca de 10 anos, se não me engano. Personal trainer é tendência há 10 anos. Ou seja, a gente está tendência no mercado... 10 anos, eu acho que até mais, eu não e vou arriscar falar mais. O legal dessa pesquisa é que ela é feita com os próprios profissionais, né? Pelo menos a brasileira aqui, quem responde muito sobre essas tendências são os próprios personal trainers e profissionais da área, né? Isso, o americano também. Também tem essa... Isso. Então, o HIIT, o treinamento com peso livre. Então, aquela ideia de você ir até a casa da mulher, não tem problema se ela não tem máquina, você pode fazer treinamento com o peso do corpo. Então, treinamento com peso livre, treinamento para emagrecimento. Então, focar em emagrecimento também. Que mais? Tecnologias.
tecnologias funciona muito. Por exemplo, as minhas alunas, eu sempre falo para elas baixarem um pedômetro. Ou então ter o relógio para contar os passos. Porque a ciência fala o seguinte, que quanto mais ativo você for no seu dia, sempre você vai querer vencer essa meta e reduz as chances de você ter doenças cardiovasculares, né? Então, você ter um pedômetro, verificar que hoje você fez 1000 passos, amanhã você tem que fazer um pouquinho mais. Vai te engajar, vai te incentivar a fazer cada vez mais. Então, tudo que for tecnologia vestível, né, que fala... Existe um parâmetro, né? Existe um parâmetro de 10.000 passos para... Eu não sei se é válido esse parâmetro, mas eu ouço desse... Não, 10.000 passos para você ser considerado fisicamente ativo durante o seu dia. Ai, que excelente você falar sobre isso. Você considera isso também? Ai, que bom. Até eu ri, porque eu falei, gente, eu não acredito que eu vou ter a possibilidade de falar isso aqui. Foi legal você falar sobre isso. Na pós também falaram isso para mim. Um dos alunos da pós também falou isso sobre 10.000 passos. Então, essas tecnologias ajudam as pessoas a serem mais ativas. É legal você incluir. As alunas gostam muito disso, né? Para ficar comparando. Mas a questão do 10.000 passos foi o maior jogo de marketing já feito no Japão. Porque foi o seguinte, quando eles lançaram o pedômetro, eles lançaram com o nome que era Keipo alguma coisa, que quer dizer 10.000 passos. Então, era o nome do dispositivo que ia contar os passos. Aí eles pensaram, um japonês deve fazer mais ou menos 10.000 passos por dia. Então, lançaram isso, mas foi um jogo de marketing. O jogo de marketing foi tão forte que até hoje as pessoas pensam que a mentira 10.000 contada passos, mais de 1000 vezes virou uma verdade. Aí, depois de muito tempo, a ciência começou a investigar isso. Então, hoje a gente tem estudos publicados na Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo. A gente tem estudos com homens, com as mulheres. Vou focar na mulher aqui, né? Por exemplo, no estudo da professora Emily e colaboradores, que foi publicado nessa The Lancet, eles avaliaram que a mulher não precisaria dar 10.000 passos para ter benefício para a saúde. 4.400 passos diários já trazia benefício para a saúde. Que legal. E daí depois tem estudos com homens, que precisaria de cerca de 6.000 passos, por aí, já trazia benefício para a saúde, né? Ou seja, não é o 10.000 passos. Claro que se você andar mais, você vai ter mais benefício. Mas é que esse 10.000 assusta um pouquinho, né? Eu tenho amigos que usam o próprio Apple Watch, né? Uma das ferramentas, né, de saúde, assim, tecnológicas, como você tinha mencionado, e que eles me contaram que eles, assim, eles levam realmente a ferro e fogo, a contagem, que chega no final do dia, dá uma olhada ali, se não bateu a quantidade de passos, volta a pé, não pega Uber para voltar para casa. Isso assim, eu levo vai para academia e dá uma corridinha na esteira para cumprir aqueles passos que eles estão. Então, é uma tendência já há muito tempo, né? E é um incentivo a mais, né? Tem gente que se adapta muito bem. A verdade é essa, né? Que existem várias possibilidades. O legal hoje é que a gente tem tantas possibilidades que o personal trainer é o que tem que estar mais antenado a todas essas possibilidades para ele adaptar essa realidade para aquele tipo de aluno. Claro que se ele é especialista, por exemplo, como nós estamos falando em mulher, ele precisa reconhecer essas características da mulher e ser um especialista nisso. Mas será que eu sei qual aplicativo tem um pedômetro, ou eu sei no relógio quais são os relógios que já possuem, ou todos possuem? Qual é essa quantidade de passos? Como eu posso incentivar essa aluna? Tem alunas que vão gostar, tem alunas que não gostam muito, né, dessas tecnologias, né? Essa é uma verdade. E a adaptação, então, do personal hoje a essas realidades, ela é necessária, mas, ao mesmo tempo, para que ele não precise saber de tudo, ele escolhe um público específico e busca conhecer e reconhecer todas as tecnologias possíveis para aquele público. Aí sim ele consegue atender muito melhor aquele público, ser um especialista, ser reconhecido por isso e ganhar mais por isso também. Sim, né? Sim, verdade. Ganha mais, né? Ganha mais. Porque você é um especialista, a gente fala sobre isso, né? O médico especialista, ele em pesquisa também, ele ganha, em média, logo aquele que está começando, né? 80% mais do que aquele que é clínico geral. Então, ou que tem essa especialidade mais generalista, vamos colocar assim, porque eu sei que também tem especialidade clínica, mas o mais generalista. Então, se ganha já 80% mais sendo um especialista, o que nós estamos esperando para nos tornarmos especialistas em áreas específicas? Está certo. E eu tenho falado muito isso. Você é um especialista, né? Como que você fez para encontrar essa área? Olha, desde a graduação... Porque a biomecânica, né? Desde a graduação, quando eu olhei para a biomecânica nas primeiras aulas, eu me encantei. Assim,
eu acho que eu gosto um pouco desse lado, assim. Eu aprendia lá muito cálculo, eu gosto um pouco de cálculo. E me encantei por aquilo, entender o corpo humano como uma máquina, enxergar ele até naquele boneco palito, naquela análise 3D, entender um pouco de ângulo. Eu gostava muito daquilo, dos próprios softwares, então eu também gosto de tecnologia, gostava dos softwares do laboratório de biomecânica, então me encantei com aquilo inicialmente, mas até é engraçado porque a biomecânica não... Ali o que eu aprendi ali foi muito acadêmico, então não... Eu falava, tá, mas eu aprendi sem mexer completamente numa plataforma de força, sem analisar uma análise 3D, consigo fazer uma análise 2D, mas como é que eu aplico isso lá na musculação? Então, a minha luta desde 2005, 2006, quando eu estudei biomecânica, eu fiz o meu TCC, até terminar o mestrado 2010, era assim... Como é que eu consigo colocar isso na prática? E foi até depois disso, quando eu abri minha academia, em 2011, quando eu abri meu estúdio de Pilates em 2010, que eu falei assim... E aí eu fiz a formação, eu comecei a fazer a formação dos professores que trabalhavam comigo. E eu queria entender mais de biomecânica para ajudar eles nesse processo, até para eles atenderem dentro de um método específico que nós criamos. Então, aí eu comecei a entender que aquilo que eu tinha aprendido era muito importante para a minha prática, mas ele não se aplicava diretamente. Se não é assim, eu vou pegar isso e eu vou aplicar diretamente aqui. Não, eu tive que mastigar um pouco desse conteúdo, reformular como eu falava também sobre isso, para o professor entender. E aí eu comecei a colocar isso, né? Comecei a colocar toda essa mecânica, esse cálculo em vetores, comecei a estudar mais joelho, patologias, que era o que mais aparecia para mim, tanto no meu estúdio de Pilates quanto na minha academia, que era personalizada, né? E aí a gente começou a estudar mais biomecânica. Então, veja, a trajetória é grande, né? A trajetória é grande, mas também não foi assim, né? Uhum. Por isso que eu falo, por isso que hoje, que naquela época, inclusive, eu não tinha ninguém para falar desse jeito comigo. É o que eu falo também. Quando eu comecei a estudar atividade física e saúde, eu pensava em estudar uma coisa onde não tinha nem especialização e nem mestrado e doutorado ainda. Exatamente. Eu, naquela época, eu falava... Eu não tinha ninguém para chegar, como hoje eu chego aqui para todo mundo que está nos ouvindo, e falo assim, cara, você precisa ser um especialista. Porque olha as pesquisas, porque olha profissões mais antigas, como a própria medicina, que foi evoluindo, e hoje eles são muito especialistas em uma área. O cara é ortopedista, mas ele é especialista em cotovelo. Então, a gente nós somos uma profissão mais recente, a gente ainda não tem todo esse expertise. Então, a gente está criando isso. E eu abro o olho, porque na época ninguém abriu o meu olho para eu buscar essa especialidade, então eu amei a biomecânica e eu vim estudando de lá para cá freneticamente, semanalmente, mas hoje eu falo, personal, você precisa ser um especialista em alguma área, né? E muitas vezes grandes áreas como biomecânica e fisiologia não te tornam um verdadeiro especialista para o seu aluno, porque você falar que você é especialista em biomecânica para o seu aluno, ele não sabe o que é biomecânica, ele não sabe o que é fisiologia. Sim. Mas ele sabe se você falar assim, eu sou especialista em mulher e eu conheço patologias, e eu estudo mais patologias relacionadas ao sexo feminino, como a fibromialgia, como a síndrome do ovário policístico, enfim, eu entendo disso, na minha entrevista eu pergunto seu ciclo menstrual. Então, isso faz sentido para a pessoa. Né? Falar que eu sou especialista em fisiologia do exercício, já não... A pessoa, né, o nosso cliente já não entende muito bem. Então, eu estou insistindo para o personal hoje entender que ele pode ser um especialista em biomecânica, ele pode ser um especialista em fisiologia do exercício, são grandes áreas, mas dentro disso, porque essas são grandes pós-graduações, né? Inclusive no passado a fisiologia do exercício era a pós-graduação, né? Hoje a biomecânica está muito na moda também, mas dentro dessas áreas é legal que você se especialize ainda dentro dessas áreas. Por exemplo, na biomecânica a gente tem a lesão musculoesquelética. Então, eu sou especialista em biomecânica e lesões. Aí faz sentido para o teu aluno. Eu tenho uma dor na minha coluna. Sim. Então, eu sou especialista em coluna, especialista em joelho. Né? Eu faço musculação, musculação terapêutica, essa ideia de
de uma musculação mais voltada para pessoas com algum tipo de desconforto no joelho. Aí você pergunta, você tem alguém que tem dor no joelho na sua família? Então, eu sou especialista em atender essa pessoa. Olha como você já conectou, como aquela pessoa pode ser um futuro cliente seu. E assim também na fisiologia. Então, o personal hoje ele está atento a isso, e eu repito várias vezes, porque a gente precisa entender que a nossa profissão é nova, mas que ela está com portas abertas, né, e tem muito mercado para pessoas que buscam especialistas em áreas específicas. Assim como você falou agora que você é especialista, né, em mulheres e estuda realmente mais essas... Se todo mundo resolver fazer exercício, não vai ter profissional de educação física suficiente. Então, podem vir, né? Com certeza. Não, é engraçado porque daí quando a gente fala, não, você tem que ser especialista em mulher, ele fala assim pra gente, né? Não, mas aí eu vou excluir 50% já do meu público, que são homens, né? Aí você fala, cara, tem 95% das pessoas que estão fora da academia, né? Tem 5% que estão nas academias. Olha a quantidade de pessoas que tem no mundo, né? Você acha que você vai limitar? Quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que até fazer aquele raciocínio anterior, quando a gente olha para os médicos e fala assim, um médico especialista em joelho, ele tem mais ou menos cliente do que um clínico geral? Isso mesmo. Né? Ele cobra mais ou menos? Isso mesmo. Né? Então, essa especialidade faz com que... Não, ele tem mais cliente, ele cobra mais. Ele é especialista em cirurgia, ele ganha muito mais por aquilo. Todo profissional fala isso, mas na hora que você fala assim, ó, seja um especialista em mulher, ele fala, não, mas eu vou excluir 50% do meu público. Não faz sentido. E, às vezes, as pessoas ficam adiando essa escolha de se tornar especialista em determinada área, por isso mesmo, porque ela acha, eu vou largar o restante, então eu só quero trabalhar com idoso, mas daí o restante, eu não vou trabalhar. E uma vez teve uma pessoa que me falou uma coisa assim, uma historinha, que era o seguinte: tinha um profissional de educação física que ele estava chorando muito, falando, nada dá certo para mim, nada dá certo. Quando que as coisas vão acontecer para mim, Deus? Aí Deus olhou para ele e falou, olha, quando você decidir ser você mesmo e trabalhar no que você realmente gosta, aí as coisas vão dar certo para você. Então eu te pergunto, né, o que você está esperando, né, para começar isso? Porque as coisas já estão aí, falta só você tomar atitude. Então, na hora que você decide tomar atitude e estudar aquilo que você escolheu lá atrás, as coisas fazem sucesso para você. Então, a biomecânica que você escolheu lá na graduação, 20 anos atrás, e que você falou, nossa, é legal estudar isso aqui, gostei de estudar isso, e que você demorou 20 anos para chegar nela, foi ela que fez você ter sucesso. Então, às vezes, a gente fica adiando uma coisa, mas as coisas já estão ali, né? A gente só fica adiando essa coisa porque a gente não sabe se vai dar certo, se tornar realmente especialista naquilo. Então, onde você imaginar que você ia fazer sucesso com biomecânica 20 anos atrás, né? Então, essa historinha de Deus falando, meu filho, eu te pergunto, né? Por que você não toma uma atitude? Já está aí no teu colo, né? Comece a fazer alguma coisa com essa área que realmente você gosta. E, às vezes, a gente fica adiando mesmo, talvez por falta de coragem, não sei. Mas a gente tem que incentivar mais as pessoas a trabalharem em áreas que elas realmente gostam. Fica aqui o nosso pequeno empurrão, é mais ou menos isso. Acredite, olhe para essa área, veja, claro, a gente não quer que todo mundo seja especialista em saúde da mulher. Sim. Mas se você se encanta por atender mulheres, né, como várias pessoas pelo Brasil às vezes chegam ao meu estúdio, eu só atendo mulheres, porque eu já adoro, né, o clima feminino ali dentro e tal, a decoração, inclusive, ele pode mudar especificamente para isso. Então, se você gosta, se você se encanta com isso que a gente está falando, vai fundo nessa área, assim como aqueles que gostam, por exemplo, de idosos, assim como esses que gostam de patologias ortopédicas, né? Aqueles que gostam do bodybuilding, não, eu gosto disso, ou da performance, do treinamento funcional, muitas vezes. Não, eu gosto de performance, eu gosto de atleta, que você manda fazer, ele faz, e não reclama. É uma possibilidade também. Mas tem tanta coisa para estudar. Por exemplo, se você quiser estudar só HIIT, treinamento de HIIT, se você desejar ser específico no treinamento para HIIT, você tem público. Se você desejar ser específico no treinamento para mulheres grávidas, você tem público. Muito. Que inclusive é uma disciplina da pós-graduação, de tanto que a gente acredita. Pré e pós-parto, gravidez, diástase, menopausa. Mulheres na meia-idade. Mulheres na meia-idade é um público muito forte para o personal trainer. Todo o dinheiro que eu ganho na vida é com mulheres de meia-idade. Então, personal trainer, acorde para as mulheres da meia-idade. As mulheres que estão no climatério, que estão entrando na menopausa, elas precisam de exercício físico, elas têm condições de pagar um personal
E às vezes elas ficam ali, ó, de lado. Então o personal trainer não pode marcar bobeira. Esse público é muito rentável. Muito bom. Edna, eu acho que eu conversaria com você mais umas 3 horas aqui. O que você acha? Eu também. Acabou. Cara, passou o nosso tempo aqui voando. Já? Já acabou. Tô falando para você. Nossa. Já estamos aqui exatamente há mais ou menos 1 hora. Quero agradecer, inclusive, gostei muito dessa história final que você falou de, né, personal. O que brilha seus olhos, né? Que faz com que você se encante por aquilo que você faz, e aquilo que nós fazemos hoje, o sucesso que a gente tem, sem dúvida, é porque a gente olhou lá atrás para algo que nos encantava e a gente se dedicou nesse processo para hoje ser referência no Brasil. Inclusive, quero te agradecer. São poucas mulheres que, por exemplo, estavam na Fitness Brasil, na IRSA, né, dando palestras esse ano. Você era uma delas, são pouquíssimas estavam lá. Na nossa pós-graduação tinham 2 mulheres. Na nossa pós-graduação nós tentamos escolher apenas mulheres, por enquanto só tem eu de professor entre 18 disciplinas. E você está fazendo a diferença, obrigado. Obrigado mais uma vez. Quero contar com você em outras parcerias, Edna. Obrigado, tá? Então, pessoal, essa é a Edna Camargo. Sigam ela nas redes sociais. Qual a sua rede social, Edna? Meu Instagram. Me sigam no Instagram, pessoal. Instagram? Meu Instagram é @CamargoEdna. Camargo Edna, @Camargo Edna. Conheçam o trabalho dela, especificamente aí mais relacionado a essa parte de saúde e especificamente, principalmente para mulheres. Edna, muito obrigado. Obrigada. Agradeço mesmo a sua presença aqui. Espero que a gente tenha mais oportunidades, não só de estar presentes na pós-graduação, em cursos como a gente faz, mas aqui também em outro momento a gente te convida para vir novamente. Obrigada, André. Fechou? Fechou. Pessoal, obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco. Nos encontramos no nosso próximo episódio do Notável Podcast. Até lá.